Olá pessoas, eu sou Fabielle Bacelar e continuando a colcha maluquinha, esse é o vídeo 2. Se você não assistiu o vídeo 1, procura que você vai pegar todo o início da colcha, a colcha que é do Patchwork Sem Regras. E agora a gente vai ensinar a segunda parte, que é como refilar e como juntar a colcha toda. Ela foi feita em 4 partes e hoje a gente vai refilar e juntar, tá bom? Vamos lá? Aqui, gente, é o seguinte, toda colcha a gente acertou um dos lados, porque eu vou mostrar pra vocês aqui, só pra vocês entenderem o que eu tô falando. Os tecidos têm larguras variadas, alguns têm 1,40, outros têm 1,50, então eu comecei aqui com ele certinho, e aqui do outro lado, ó, ele termina em direções diferentes. Esse aqui, que é o mais curto, tem 1,40 m. Por isso que a colcha vai ter 1,40 m de largura. Se você conseguir comprar tecidos todos com 1,50 m, você vai ter uma colcha de 1,50 m de largura, então ela vai ficar um pouco mais larga. Então aqui, ó, é 1,40 m, 1,50 m, esse aqui deve ter 1,45 m mais ou menos. Esse lado tá desigual, mas o lado onde a gente começou a costurar tá igualzinho. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou riscar. Aqui eu vou riscar com essa caneta, que é uma caneta permanente, só para vocês conseguirem visualizar, mas normalmente eu risco com lápis mesmo, só para acertar ela aqui, ó. Então eu vou acertar e vou cortar ela retinha, de acordo com o tecido verde, que é o tecido menor, ok? Então aqui, isso aqui que é refilar, gente, que é pegar o trabalho e deixar ele todo com os lados iguais. Então eu venho aqui, ó, e vou cortar. Do lado de cá que tá todo desigual, eu vou acertar de acordo com o tecido turquesa, que é o tecido menor. Então eu venho aqui, aproveito aqui essa parte que tá reta, e faço a mesma coisa, risco e corto. E esses dois lados aqui, você vai cortar de acordo com onde o tecido tá terminando mesmo. Vai só manter ele esticadinho e vai cortar. Essas tirinhas a gente guarda, porque a gente vai precisar dela depois, tá? Se você for comprar um tecido muito justinho pro forro, compra tecido a mais, porque ela vai ser necessária, vocês vão entender por que daqui a pouco. Uma dica para vocês, não usa a tesoura de tecido que vocês separaram, que eu ensinei lá no material básico, para cortar a manta, tá? Toda vez que você for cortar tecido e manta, pega uma tesoura que não é a sua principal de tecido. Essa tesoura aqui, eu uso ela para cortar tecido, mas ela já está velhinha, então eu uso ela para cortar a manta também. A minha tesoura de tecido fica guardadinha, porque isso aqui, ó, desamola a tesoura, tá bom? E isso que eu fiz nessa parte da colcha, de refilar, você vai fazer nas outras 3 partes também, tá? Eu vou fazer, não vai aparecer aqui no vídeo, eu vou refilar todas as partes e volto com ela pra gente costurar. Vou deixar ela montadinha e a gente vai costurar juntos, tá bom? Sabe aquelas tirinhas que eu falei pra você guardar, das sobras das laterais do tecido? Com aquela medida que eu te dei lá do primeiro vídeo, vai sobrar uns pedaços bem largos. E aí você vai pegar ele, e eu fiz rasgado também, tá, gente? Eu só medi na régua 5 centímetros e rasguei. Ele que vai servir pra gente juntar um pedaço da colcha na outra. Então a gente vai lá, ó. Eu vou precisar de 3 pedaços pra juntar as 4 faixas. Aqui, gente, tá a primeira parte da colcha. Eu fiz um quiltzinho diferenciado a mais aqui, além do quilt embutido. Você pode procurar no meu canal que tá ensinando a fazer, tá? É quilt livre. E aqui tá a primeira parte da colcha com a segunda, seguindo aquela sequência que eu falei com vocês, ó. Verde água com pink, amarelo listrado e verde água. Então aqui é a sequência, eu vou colocar aqui um em cima do outro, bem retinho. E vou tomar cuidado para os tecidos não escorregarem para dentro, né? Os tecidos que estão no meio aqui. Vou usar uma daquelas faixinhas
que eu cortei com 5 centímetros. Então, eu vou costurar aqui agora, ó, junto com tudo isso aqui. Tecido bloco 1, né, retangular, o retângulo 2, com o tecido que eu rasguei também. Por que você não coloca alfinete? Porque eu não gosto. Eu prefiro ir acertando ele na mão, porque eu tenho que tirar o alfinete e ir acertando ele depois, mas se quiser colocar, pode colocar. Eu prefiro ir parando e acertando. É o mesmo tempo que eu vou levar para colocar o alfinete, é o tempo que eu vou parar para acertar ele na mão. Só que eu não preciso tirar o alfinete. Uma coisa que o Adriano estava me perguntando, gente, meu marido, é se eu não podia cortar, refilar essa colcha com o cortador circular. Ele facilita muito a vida da gente, mas no meu caso eu não quis usar porque a manta vai desamolar a parte da lâmina. Então eu preferi não usar ele. Mas se você tiver 2 cortadores, você pode deixar um com a lâmina mais desamolada para cortar, para refilar a manta, e deixar o amoladinho só para tecido, igual faz com a tesoura, tá? Lembrando que você vai ter que usar ele em cima da base de corte, de qualquer forma. Aqui eu sigo a sequência de cores que eu quero, então a última cor lá foi o verde. Então eu venho aqui, ó, pink, amarelo, listrado e verde de novo. O verde já continua na outra faixa. Vou fazer a mesma coisa. Juntei frente com frente aqui. Vou botar a faixinha e vou costurar até o final. Aqui já é o retângulo 3 com o retângulo 4, que é a última metade da colcha que a gente está terminando de montar. Então vou lá. Essa parte aqui, gente, ó, terminei de costurar, tava dobrado, e eu abri. Se você tivesse só costurado uma na outra, ela ia ficar com um negócio feio aparecendo. Mas essa faixinha aqui é que vai dar o acabamento na sua colcha. Você tem agora 2 opções. Aqui a gente vai dobrar aqui no meio e vir com ele deitadinho pra cá, até o finalzinho lá. E aqui você pode tanto fazer um pontinho invisível aqui, como fazer um ponto de bordado. Eu gosto muito de trabalhar com ponto de bordado à máquina, então eu vou fazer um bordadinho aqui. Porque desse lado vai dar um acabamento e do outro lado vai aparecer um bordado bonitinho. Então, vou fazer isso. Vou escolher um bordadinho bem bonitinho aqui e vou fazer ele. Aqui eu tô botando ele na costura. Eu não tô dobrando ele até o finalzinho não, tá? Ó, não tô vindo com ele até o final. Aqui não. Tô botando esse finalzinho aqui, onde tá rasgadinho, na costura, onde eu tinha costurado. E agora eu vou dobrar, porque aí até o final eu vou dobrar ele no mesmo lugar, para ele ficar com a mesma largura. Você pode passar e alfinetar. Eu gosto de ir direto mesmo, porque eu gosto de viver perigosamente. Aqui ficou assim, do avesso, e do lado direito ficou assim, bem delicadinho. Ok? Vou fazer isso com a outra parte e juntar uma metade na outra. Eu prefiro, gente, fazer esse ponto decorativo na primeira metade, fazer na segunda metade
e fazer o do meio por último. Então, eu não gosto de juntar as duas metades antes de fazer isso aqui, porque diminui o peso na hora de passar na máquina, tá? Então, o último a gente vai precisar enrolar bem apertadinho para ele passar nesse braço da máquina aqui. Aqui já tá as duas peças, as duas metades já com acabamento de trás. E a gente vai juntar uma metade na outra no mesmo processo, tá? Que é juntar aqui com o tecidinho de 5 centímetros de novo. Vamos costurar, galera. Essa máquina, gente, tem um recurso muito bom, que é esse needle aqui, ó, que é para a agulha ficar presa no tecido. Se a sua máquina não tiver isso, toda vez que você for parar para arrumar esse tecido aqui, você pode prender ele rodando aqui, ó, que dá certo também. Ou você pode alfinetar tudo. Eu vou ter que ir arrumando e tirando, prefiro gastar o tempo da máquina. Assim, se você pegar firme mesmo, dá um dia então pra fazer essa coxa. Então, gente, é isso, né? Nesse vídeo a gente aprendeu o que é refilar, como juntar uma parte da colcha na outra e dar acabamento atrás, tá? A gente vai parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. E a última parte da colcha, que é só colocar o viés, vai ficar para o próximo vídeo, tá bom? Então, até mais!